Mas eu vou falar agora de um assunto que é muito importante, particularmente porque a gente também está num ano pandêmico, mas de muitas decisões importantes em termos globais. A questão da privacidade de dados é um desses drivers, né? É um desses caminhos. E o Brasil, a gente já estava falando de LGPD, foi adiada, foi adiada no sentido das empresas implementarem, né? Está dentro de processos de transparência, de compliance, que o mundo já está falando já há bastante tempo. O fato é que nós estamos em 2021 e a LGPD já é, sim, uma realidade e ela precisa ser levada a sério. Mas, para ser levada a sério, é importante que a gente, como cidadão, saiba de fato o que significa, para que serve, quais são os nossos direitos e deveres, assim como empresas, instituições e organização. Afinal de contas, você, é claro, já ouviu falar que dado é o novo petróleo. Eu diria que é a nova guerra, na verdade, né? E se tem guerra por petróleo, vai ter e já está tendo por dado. Eu vou conversar agora com o Dr. Davi Feo. Ele é de Campinas, São Paulo. Ele representa o escritório de advocacia Feo, né? Feo Advogados. Ele é advogado e analista de inteligência, tem pensamento analítico, senão ele não estaria operando nessa área. Capacidade de elaboração de consciência, que eu acho que a gente precisa ter em relação a assuntos que são globais hoje. Acho que o nosso nível de consciência vai determinar muito o nosso nível de proteção quando se trata de dados. E ele está à frente de um escritório que é bastante solicitado nessa área em que as empresas precisam, de fato, implantar a LGPD. Eu pedi ao doutor Davi, dar aí as boas-vindas a ele, dizer boa noite, obrigada pelo tempo, pela sua atenção. Eu sei o quanto a agenda de vocês, advogados, é atribulada, então obrigada por dividir com os nossos internautas e telespectadores sobre isso. Eu pedi ao doutor Davi Feo que ele fosse bastante didático, para a gente sair daqui tendo a certeza do que é essa bendita LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e quais são os nossos direitos e deveres. Eu acho que a gente começa um pouco por aí. Boa noite. Tá chovendo aí, doutor Davi? Você está em Campinas, né? Muita chuva. Aqui Muita também. chuva, todo dia. Aqui não é todo dia, mas hoje muita chuva, né? No Brasil inteiro está caindo água, pelo menos boa parte do Brasil. Muito obrigada, Pelo boa menos a nossa noite. produção vai em vento e polpa. É verdade. Me conte tudo o que a gente precisa saber sobre LGPD. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Maia. Fiquei assim impressionado com o teu perfil, gostei muito da maneira como você se expressa, você é uma pessoa muito e consegue transmitir com bastante fluidez as informações. Eu estava ali ouvindo alguns pedaços de alguns programas teu. Gostei muito do teu perfil, você é muito alegre e eu agradeço muito essa oportunidade de falar com a rede MN. Visitei já o Piauí em 2001, foi uma visita rápida, senti um pouquinho do calor, do calor do piauiano, e gostei muito da região, são pessoas muito agradáveis. Ah, mas isso aí faz tempo. Aqui não já faz tanto calor assim como você está falando, não. E é Obrigada. um tema realmente assim de extrema importância, Maia. Nós entramos numa fase da sociedade em que o risco e a complexidade das relações humanas, elas estão trazendo muita incerteza e insegurança. Então, as pessoas têm muitas dúvidas de tudo. É muito difícil hoje em dia você ter clareza de uma informação. Os meios de comunicação estão ali penando para trazer uma informação confiável, com base científica, e aí dentro da internet você tem informações que conflitam com aquela informação. Então, os dados eles estão fluindo livremente na sociedade, sem nenhum tipo de regulamentação. Então, isso acaba causando muitos prejuízos para a sociedade. Então, essa lei, ela representa, na verdade, esse momento de incerteza. Ela tem um pano de fundo internacional, porque ela é uma exigência por parte de blocos econômicos. O Brasil não está sozinho nessa implementação. Na verdade, isso é uma exigência até mesmo da participação do Brasil na OCDE, que é uma agência de organização e cooperação para o desenvolvimento econômico mundial.
E também uma das exigências que o acordo do Mercosul e a União Europeia pudesse sair. Então, de fato, é uma lei que vem para regular todo o fluxo de informação. E ela tem dois aspectos principais. Ela, por um lado, traz direitos para nós, consumidores. Essa lei, ela, na verdade, ela não é nova no sentido de proteger algo novo, porque o direito à informação ele já vinha no Código do Consumidor, já tinha ali na nossa Constituição o direito à privacidade, de ter os nossos dados protegidos. O que essa lei nova é a especificidade com que ela traz essa proteção. Ela vem definir de uma maneira muito mais clara os limites com que as empresas podem ou não usar essas informações. E os direitos que nós, consumidores, temos, porque são as informações que estão sendo vendidas, são as nossas informações que estão sendo usadas, são as nossas informações que estão ali sendo usadas até mesmo contra nós, para nos vender algo, às vezes forçadamente, para avaliar o nosso perfil. Então, os sistemas eles estão muito avançados, eles usam cálculos matemáticos, algoritmos para avaliar como você se comporta. E baseado no seu comportamento, nos seus gostos, muitas coisas são oferecidas. Então, posso dizer que nós entramos numa sociedade de uma permanente supervisão. Nós estamos sendo supervisionados, o nosso consumo está sendo supervisionado, aquilo que nós falamos perto do celular está sendo supervisionado, as nossas buscas no Google estão sendo supervisionadas. Então, que tipo de sensação nós temos? Uma sensação de prisão, de medo. Isso gera muita incerteza na economia. Então, essa lei ela vem para poder suprir uma lacuna na sociedade, que é trazer segurança para as pessoas, organizar a informação, eliminar as informações que estão se... Pode falar. Nós sentimos, doutor Davi, que nós não temos uma lei, e nem sabemos se isso é possível, universal no que diz respeito a dados. É claro que a LGPD, com outros nomes, por exemplo, no caso europeu, das multas, no caso americano, eu queria rapidamente esse parâmetro para saber se a gente tem um espelho, porque nós percebemos que, ao mesmo tempo que nós nos beneficiamos da velocidade, da aceleração da internet nos ecossistemas digitais, a gente também se tornou muito vulnerável. E não é só o e-mail que você recebe, que você não deve clicar para evitar vírus, é porque eu acho que os processos digitais eles foram sofisticados a ponto de envolver você para dizer que quer sim, na hora que você diz que quer receber uma informação ou que você dá um dado seu, fica sem controle. É impossível você, inclusive, recuperar. A gente olha para países como o Brasil e a gente, desculpa, eu sei que eu estou falando com um advogado, mas assim, a gente não acredita que os processos, a judicialização disso vai acontecer, porque eu acho que vai judicializar bastante e até vai ser necessário, embora eu seja contra a judicialização, esses processos, mas a gente acha também que as multas são amenas e a gente sabe também que as empresas não sabem nem do que se trata a LGPD, não sabem nem o que precisa fazer ou não fazer, porque eu acho que é muito mais sobre o que não devemos fazer do que devemos fazer, porque está todo mundo fazendo tudo. Então, eu acho que um pouco Exato. A gente poderia dar uma orientada em relação a isso. Eu sei que é muita coisa para você numa entrevista de 15, 20 minutos, mas vamos tentar, porque já eu quero falar de dados sensíveis também. Claro. Primeiramente, é importante a gente entender que não é só o Brasil que deixa as coisas para a última hora, a Europa também deixou. Então, quando a lei entrou em vigor, houve um prazo de um ano ou dois também para que as empresas pudessem entrar em conformidade e o que não aconteceu. Depois da primeira multa, foi uma correria e foi um desespero tremendo. E não está sendo diferente aqui no Brasil. A lei entrou em vigor em 2018, não havia sido ainda regulamentado a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi agora, foi sancionada, a Agência Nacional, já inclusive já apontaram os diretores, como ela vai funcionar. E a multa que foi adiada e a supervisão por parte do órgão que foi deixado para começar agora a partir de 1º de agosto. É muito provável que depois que a primeira multa seja dada,
aí sim as empresas vão adaptar a lei, a conformidade da lei. Então, isso é algo que, infelizmente, acontece. Eu acho que uma das razões é que esse tipo de legislação, ela traz, sim, um ônus financeiro para as empresas, ela desacelera, sim, um pouco a economia, porque ela exige da empresa uma sofisticação, um controle das informações que até então pouquíssimas empresas têm. O empresário brasileiro, ele sequer controla o que ele vende no dia, às vezes. É muito difícil. Tem muitos empresários que não têm mão de obra especializada ali com ele, o custo dele é muito baixo, a competição é muito alta, então você acaba não tendo disponibilidade financeira para investir num compliance, para investir numa adequação. Você vai precisar contratar profissionais e existe uma falta de profissionais também nessa área. Então, isso acaba fazendo com que haja, sim, esse atraso de conformidade, mas que eu acredito que com o tempo as coisas, sim, vão se direcionando, porque a lei ela tem essa função de organizar a sociedade. Então, inicialmente, você vai ver um caos, né? Eu também acredito na judicialização. Já tem muitos processos, inclusive a gente ganhou um recentemente contra uma empresa sul-coreana, onde eles disponibilizaram o telefone de um ex-funcionário, já havia saído da empresa, fazia mais de um ano. Eles simplesmente disponibilizaram o telefone dele num dos sites de uma loja, como se fosse o contato oficial da loja. E o ex-funcionário passou a receber ligações diariamente ali, de uma maneira que ele não conseguia mais usar o telefone. E aí nós fizemos uma notificação, a empresa não se manifestou, e aí nós judicializamos o problema e eles acabaram sofrendo uma derrota, tiveram que indenizar o funcionário e pagaram multa porque também não conseguiam achar onde eles tinham colocado aquele telefone, porque foi em vários lugares do site. Então eles tiraram de um lugar e aí ficava no outro. Aí eles tiravam de outro, aí tinha também no Google. Então, imagine, uma empresa de grande porte. Pois o conselho que eu dou para quem assim, quer se informar e quer proteger os seus dados, é um conselho simples, até que eu acho que vale para todas as coisas, em geral. Uma notificação. A gente tem que aprender a escrever, nem que seja um telegrama pelo correio, pela internet, um telegrama dos Correios. Você entra no site dos Correios, paga R$ 8,50, escreve uma notificação com aviso de recebimento, pedindo as coisas. Às vezes essas notificações, elas têm um efeito imediato. E que às vezes você não vai precisar nem entrar com o processo judicial para fazer valer os seus direitos. Eu acho que às vezes falta mais simples, que às vezes um advogado vai cobrar lá uns R$ 500 para fazer uma notificação, que você poderia muito bem sentar, escrever um texto, dizer o que aconteceu e pedir aquilo que você espera que a empresa faça. Então, isso às vezes acelera um processo de reivindicação dos direitos. Isso é uma coisa meio simples, mas ela pode ser feita por qualquer brasileiro, qualquer pessoa. Agora, o interessante aqui, você falou do caso de um funcionário de uma empresa coreana. Quer dizer, aí você nos mostra que não é só o B2B, não é só de empresa para empresa. A empresa pegar o seu e-mail, o seu telefone, o seu WhatsApp e ela fazer daquilo um negócio. Ela vender o banco de dados dela ou ela negociar o teu banco de dados. A cada vez que você faz um cadastro ou uma compra numa empresa, é muito difícil, a não ser que, até quando você está comprando à vista, se você passa o cartão, porque hoje os processos são todos digitalizados, ou se você compra pela internet, é impossível você não ter migrado um dado seu. A não ser que você chegue no balcão com dinheiro, que praticamente... Quer dizer, eu até chego num lugar e pergunto, vocês ainda aceitam dinheiro? Só se você chegar com dinheiro e mesmo assim ainda tem empresas que você pagando com dinheiro querem ter o CPF. Né? Exatamente. E aí vem o Pix, aí vem com isso, vem o Pix,
né, doutor Davi? Exatamente. Que é uma forma de você ter todas as informações num lugar só, e a gente também não confia nos governos, não confia nos bancos, não confia nas empresas, não confia nas instituições e nem nos órgãos controladores, porque eles também têm um atraso histórico em relação a isso, né? A gente vê órgãos de controle no Brasil, instituições que agora que começaram a digitalizar os seus dados. E aí a gente vê que é em todas as escalas, é B2C, é de empresa para consumidor, é de empresa para empresa, é de empresa para governo, é de governo para gente. E aí a gente está falando de e-mail e celular. Só que tem mais dados, não é, doutor Davi? Que eles compartilham. Exatamente. Eu queria que você falasse Inclusive, sobre os dados sensíveis. Pode Inclusive, aconselhar, a gente quer conselho. Ao usar o Pix, não use dados pessoais. Crie uma chave única. Não use CPF, não use e-mail, não use telefone. Se você está transmitindo uma informação e o Pix permite você criar uma chave, você não precisa usar os seus dados pessoais, porque você vai estar transmitindo a pessoas que talvez você não conheça. Então, essa é uma orientação. Os dados sensíveis, nós temos dois tipos de dados. Os dados pessoais, eles identificam a pessoa natural, a pessoa física. Então, todo dado que identifica uma pessoa, ele é passível de proteção. Os dados sensíveis são os dados que você pode usar para discriminar uma pessoa. Então, uma informação relacionada à religião, uma informação médica, uma informação, por exemplo, CEP. O CEP ele pode ser usado para você discriminar uma pessoa. Ah, você mora naquele bairro. Ah, aquele bairro é perigoso, só tem bandido. Então, são informações que às vezes a gente acha que não tem nenhum valor, mas ela tem um valor intrínseco, porque ela revela sobre você. A sua localização geográfica revela sobre o modo com que você vive, a cultura em que você está inserida. Então, é sim também um dado sensível que precisa ser protegido, e os dados sensíveis eles têm um nível de proteção ainda maior. Por quê? Eles podem trazer uma discriminação da pessoa. Então, esses dados, eles fazem parte desses direitos que as empresas vão ter que proteger de forma transparente. Então, o primeiro aspecto de compliance dessa lei é a autorização de uso. Essa autorização ela tem que ser expressa, ela tem que ser clara, e os dados que estão sendo guardados, eles têm que ser disponibilizados para o consumidor, para que ele tenha o direito de remover, no momento em que ele se sentir algum direito ofendido, ele pode sim remover todos os direitos, ele pode sim reivindicar que a empresa elimine todos os seus dados pessoais e nunca mais tenha contato com ele. Ele pode fazer alterações nos seus dados e ele tem o direito de ter esse contato com a empresa. A empresa, às vezes, não necessariamente precisa disponibilizar um login onde a pessoa entre e analise os seus próprios dados. Mas ela tem que receber num canal de comunicação transparente e dar um feedback para o consumidor. Se ele quer que essa informação seja eliminada, se ele quer alterar, se ele quer incluir. Então, isso faz parte de um compliance que vai permear toda a organização. Inclusive os parceiros da empresa, como o escritório de contabilidade, o escritório de advocacia, o RH, o setor de marketing, porque essas informações elas estão circulando a empresa, orbitando essas empresas, e todas elas vão ter que estar em compliance com a lei. Então, essa lei ela vem para trazer compliance para o governo, para as empresas parceiras que estão ali ao redor da empresa, para as instituições, para as organizações não governamentais. Ou seja, todos nós, do início... Sim. Pode falar, doutor Davi. Pode concluir. Do início da operação, desde quando essa informação ela entra no banco de dados da empresa, até o momento em que ela é eliminada ou já não é mais necessário o uso dela, todo esse processo ele deve ser mapeado, controlado,
e registrado em livro, para que quando haja um problema específico, você demonstre a boa-fé, que você de fato controlava aquela informação e que você de fato fez algo para proteger. Então, o primeiro aspecto de uma conformidade é que você demonstra conhecer esse fluxo. Se você não registra esse fluxo, você desconhece o que é que você está coletando. E se você desconhece, nem a base legal. Você deixa claro que a gente precisa fazer um mapeamento desse fluxo com todos os setores. Quer dizer, não só dos colaboradores, mas dos clientes, de todos os setores. Aí eu fico pensando que isso um pouco atrapalha, eu não sei se a palavra é atrapalha, não é atrapalha, impacta algumas ferramentas que são importantes do próprio marketing digital, ou que é próprio do business, que é próprio do negócio, do modelo de negócio. O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp Business, ele faz você aceitar e aceitando. Agora está na moda, quando você vai fazer um curso, quando você vai assistir uma palestra, cria grupo no WhatsApp, cria grupo no Telegram, e aí a gente fica falando com aquelas pessoas o tempo inteiro, mas eles colocam sempre uma caixinha que você aceita receber as informações ou que você aceita ser contactado. Do ponto de vista jurídico, isso é aceito? Isso é prova de proteção ou é prova de crime? Olha, a gente tem que contextualizar o uso do WhatsApp, porque como ele é uma ferramenta e o uso da ferramenta em si, ela tem as suas permissões de uso quando o usuário passa a usar o aplicativo. O problema ele acaba ficando maior quando você tira as informações do WhatsApp. Por exemplo, vou criar um banco de dados com todos os telefones do grupo. As listas de transmissão, as famosas listas de transmissão. Você tem 400 pessoas, poxa, são 400 telefones com o nome das pessoas, porque você consegue abrir o contato dela, tá lá o telefonezinho dela e você faz a sua lista em casa, cria um banco de dados e passa a fazer propaganda do seu negócio para ela. Quer dizer, a pessoa autorizou o recebimento de uma transmissão dentro de um grupo. Ela não autorizou que você obtivesse o número dela e passasse a contratar ela. Por isso que as listas de distribuição elas são interessantes, porque elas são enviadas individualmente só para você. Aquela mesma informação que é compartilhada numa escala grande, só você recebe. Então, ninguém vê. Por exemplo, se eu faço parte de uma lista de distribuição, eu não vou saber que você, doutor Davi, a sua esposa, os meninos aqui no estúdio fazem parte do mesmo grupo, né? Só eu recebo. Mas eu digo são os aceitos, porque tem newsletter, tem várias coisas. Então, assim, no momento em que o digital fez vrá, e que as empresas atentaram para isso, e que os negócios foram para e-commerce, que tem marketplace, que tem várias coisas, isso veio para impactar e para dizer, e agora? Como que a gente vai fazer esse negócio? Exatamente. Os termos de aceite, eles precisam ser claros. O problema é que quando você coloca lá um termo de aceito para a pessoa aceitar um newsletter ou para aceitar ser contatada, você tem aquele milhões de páginas escrito de direito que com informações que não são nem um pouco claras e específicas sobre o assunto. Então, as empresas, elas precisam desenvolver uma linguagem acessível. Objetiva. E aí a gente tem uma área nova no direito que está surgindo que chama legal design, que é o design do direito. Como você tornar a informação acessível, visível, clara, usar infográfico. Você precisa entender a informação do ponto de vista do usuário. O usuário entendeu que a informação dele vai ser usada daquela maneira? O usuário entendeu que você vai ficar incomodando ele enviando mensagem, enviando e-mail, enviando newsletter? Então, o que vai trazer a conformidade com a lei é essa percepção, porque como a legislação ela é nova, ela ainda tem muitas brechas, muitas lacunas que vão acabar sendo definidas. Então, é assim que funciona. Você traz uma lei, aparentemente ela é perfeita, ela cobre todo o problema, e aí quando você coloca ela em prática, você vai perceber que ela tem muitas lacunas, e aí nós vamos ter a jurisprudência que acaba tapando as brechas. Mas, no final das contas, o que o juiz vai querer saber é se você demonstra a sua boa-fé na proteção desses dados. Se você minimamente
protegeu, se você usava um firewall, se o seu banco de dados estava supervisionado, se as pessoas que estavam tendo acesso ao seu banco de dados tinham autorização para aquilo, quem eram elas no horário em que houve o vazamento da informação. Então, tudo isso deve ter registrado. Então, nós temos duas figuras dentro do compliance, que é o operador e o controlador. O controlador, ele dá ordem para o tratamento da informação. É ele que vai falar, olha, eu quero que você pegue esse e-mail aqui dessa linha e mande para eles uma mensagem falando do meu produto. Ele está definindo como a informação ela vai ser tratada. E o operador Davi, é quem repita, por favor, o que o controlador e o operador fazem, porque teve uma interferência. E o que você estava falando é super importante. Está bombando de mensagem aqui. Então, eu queria que você repetisse, porque teve uma interferência no seu link aí. O operador é o responsável pela ordem de como os dados serão tratados. É ele que comanda, é ele que administra a condução dos dados. Fala, olha, eu quero que você execute esses dados dessa maneira, eu quero que você envie e-mail promovendo esse produto, eu quero que você use esses dados para fazer essa pesquisa. Então, o controlador é o responsável por definir como os dados serão tratados. Porque se tiver um processo, é ele que vai responder judicialmente pela empresa. Simples assim. Na verdade, os dois respondem. Os dois respondem. A responsabilidade ela é compartilhada entre o operador, quem executa a ordem, e o controlador. Às vezes... pode falar, por favor. E às vezes o operador ele não está dentro da empresa, ele é uma terceirizada. Por exemplo, a empresa de marketing. Ou a empresa de RH que está fazendo a seleção de trabalhadores para a empresa. Ele é um operador, ele está operando. Então, o operador, às vezes, ele não está dentro da própria empresa, ele é uma terceirizada contratada com quem que executa as ordens do controlador. E aí, os dois respondem pelo problema, pelo vazamento de dados. A responsabilidade ela é compartilhada. Eu fico pensando, a gente já vai encerrar a entrevista, eu já queria convidar você para a parte 2, dentro da sua agenda. Você vai praticamente virar um consultor de LGPD para a gente aqui no nosso conteúdo. Ou seja, vá logo me processando aí, porque eu vou lhe usar, doutor Davi. Fique à vontade, para mim é um prazer. Eu estou brincando, mas eu acho necessário ter um outro momento, porque a gente tem que falar de design de privacidade, a gente tem que falar da arquitetura em nuvem, porque quando a gente está falando assim, existe uma clareza do que é o meu papel como empresa e do que eu tenho que estar atenta como consumidor. E é claro que há consumidores e consumidores, empresas e empresas, e como você disse que os princípios da boa-fé é muito relevante, muita gente vai fazer mau uso disso e vai judicializar para se dar bem nesse momento, para ganhar uma indenização, para fazer alguma coisa, porque tem essa indústria também que fica de olho nas brechas para poder se dar bem. Né? E no caso do Brasil particular, é muito preocupante e é muito sensível, porque nós somos um grande laboratório, né? O mundo olha muito para a gente. Por exemplo, o WhatsApp no Brasil é um sucesso, nos Estados Unidos já não é. Então, assim, as plataformas, nós somos laboratórios de muitas coisas hoje, porque a gente passa muito tempo na internet. Né? Então, assim, isso é verdade. A gente tem que ver também quando que a gente... Porque tem gente já dando dado sem ninguém nem pedir, a pessoa já vai dando dado. O modelo de negócio, por exemplo, que é ativo. Por exemplo, nós estamos no modelo de negócio que é uma empresa de comunicação. O nosso contato com o internauta, o telespectador, ele é o tempo inteiro, porque ele vai dar uma pauta, ele tem que dizer onde ele está, qual é o e-mail dele, onde é que a gente entra em contato, qual é o telefone. Isso é a informação sobre a fonte e essa interatividade com o nosso telespectador, internauta, ouvinte, leitor, ela é parte da nossa atividade fim, entendeu? Que é essa comunicação. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser resolvida. Eu achei você muito claro quando você disse que muita coisa vai acontecer. Só que, nesse caso, a gente não diz no final, até nada, porque vai acontecer muita coisa mesmo. Muita coisa. É uma mudança cultural. Eu digo, Maia, que é uma nova matriz econômica surgindo.
Hoje começou a reunião em Davos, do Fórum Sim. Econômico, e a pauta principal deles é o The Great Reset, que é Sim, o grande recomeçar, reinício. né? Que foi capa da Time. A Time fez, a gente mostrou aqui no programa, fez 20 páginas Exato. com os grandes especialistas do mundo falando sobre eles estão apresentando uma nova matriz econômica. E essa nova matriz econômica ela tem duas colunas principais. A regulamentação tecnológica para que surja um mercado digital. Isso é a Europa, é a grande lição Volta europeia. de novo, volta de novo. E os ativos verdes. Doutor Davi, volta de novo, os dois pilares, porque teve interferência. Não vou deixar você ir embora sem a gente entender isso. Quais são os dois pilares desse... Os dois pilares da nova matriz econômica que está surgindo. O primeiro é a regulamentação tecnológica. Sim. A internet não é mais um lugar de pirataria. As grandes navegações europeias estão agora sendo supervisionadas e vão ser regulamentadas. Jura que não vai ser mais lugar de pirataria? Nós estamos entrando numa nova fase. Olha, num modelo, num ecossistema que tem Deep Web, sempre vai ser modelo dessas porcarias, entendeu? Mas para você navegar na Deep Web, você acaba tendo que ter um nível de técnico um pouco mais avançado. E aí nós estamos falando de pessoas comuns. Tá, então a gente está falando de gente normal, dos mortais, né? Vão passar a ser mais... Regulamentação, exatamente. então seria regulamentação tecnológica e a outra? A outra, nós estamos falando de um novo modelo de economia verde, sustentável. São ativos verdes, sustentabilidade. É a economia verde unida ao digital. Esses são os dois pilares da nova matriz econômica. As empresas vão ter que se conscientizar não só pela proteção de dados, mas pela emissão de carbono, se elas são sustentáveis, se o produto dela fere a sociedade. Por quê? Olha, um exemplo claro disso. As empresas de cigarro gastavam milhões em propaganda e aí o governo taxava. Quando chega hoje, quando se avalia a quantidade de dano que aquilo causou, não compensou o imposto que o Estado cobrou. Então, as empresas, elas estão agora tendo que... As pessoas acham que é só do Estado. E, na verdade, a função social é de toda a sociedade, inclusive as empresas. Então, essa nova matriz econômica, ela visa mitigar riscos. E os riscos, eles são sistêmicos. Eles ameaçam não só um país localizado, mas como ele ameaça toda a estrutura social... Então, essa regulamentação ela vai exigir das empresas um comportamento social. Em escala global, porque isso está sendo discutido em Davos a partir de hoje no Fórum Econômico Mundial. E são essas tecnologias do bem. Mas eu acho que a questão da regulamentação, ela é importante quando fala disso, porque, por exemplo, a gente vê que não são mais empresas, eu nem sei o que eles são, não sei quando a gente fala do Google, como é que a gente chama o Google. Quando a gente fala do Zuckerberg, do WhatsApp, do Face, do Instagram, de todas essas coisas. Chama de quê? De Leviatã. Eu não entendi, fala de novo. Chama de quê? Leviatã é um animal mitológico. Ah, sim, é porque Leviatã falhou. É um animal mitológico. Sim, é porque ninguém ouviu, teve interferência de novo. Leviatã é um animal... Porque é uma mistura, você tem uma empresa que ela é às vezes maior que o próprio Estado. Exatamente, isso que eu queria falar, porque no momento em que isso acontece em escala global, onde no Brasil é LGPD, onde na União Europeia é GPDR, isso foi o doutor Davi que ensinou pra gente. Na Argentina é PDPA, na Califórnia é CCPA, e que é tudo a mesma coisa, a gente tem coisas que ficaram maior que o Estado. Por exemplo, o banimento das redes de algumas pessoas. É claro que a gente quer que algumas pessoas sejam banidas e faz sentido quando a gente está falando de causas humanitárias. É claro que o bom senso diz para banir, mas aí essa régua que vale para isso termina valendo para tudo e o Estado deixa de fazer o papel dele e essas empresas, esses leviatãs, terminam sendo maior que o Estado. E eles não são só gigantes, eles são leviatãs. É bem definido, né? Que eles podem intervir na nossa vida, entendeu? Eles podem fazer isso. Então,
Enfim. Mas o que acaba sempre acontecendo, no final das contas, e a palavra compliance é justamente isso, né? Essa conformidade, é que o Estado sempre vai acabar intervindo. Então, por exemplo, na Rússia, as redes sociais estão sendo regulamentadas. Elas estão debaixo do crivo do Estado. A China igualmente. A Europa também está regulamentando a atuação dessas grandes empresas. Ou seja, a gente está se movimentando, né? Eu acho que um pouco tarde, né? Assim, mas antes tarde do que nunca, né? Duas décadas de reinado absoluto dessas empresas. E, doutor Davi, a gente está na terceira década do século XXI. As duas outras décadas foram achatadas pelo século XX. É como se elas não tivessem existido. E os nossos parâmetros e os nossos pilares continuaram sendo do século passado, que foi outro dia, mas definitivamente a gente está num outro século. Olha as questões que a gente está discutindo hoje. Enfim. Isso é porque a sociedade ela não se adapta à tecnologia como a gente acha que como a tecnologia é rápida e exige. É muito mais rápido do que a nossa capacidade. Vamos marcar o segundo round? Vamos, claro. Estou à disposição. A gente vai entrar em contato com você. Muito obrigada. Que clareza, que objetividade. Eu acho que se a gente não esclareceu tudo, a gente despertou para as pessoas buscarem na internet, sem dar o dado. Sim. Exato. O Google, um amigo meu me diz assim, se não tem no Google, não existe. A pessoa vai dar um Google na internet e os dados dela vão ficar lá todos. Então não vai buscar. Vai buscar onde? Muito obrigada, doutor Davi. Exato. Ótima entrevista.